do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Putin sofre tentativa de motim por líder do grupo paramilitar Wagner e vê o seu império ser abalado. Estados Unidos cita a abertura de rachaduras que não existiam antes e o rumo da guerra na Ucrânia pode mudar. Como a situação na Rússia afeta o agro? CEO de uma das principais consultorias de risco político do mundo afirma que impasse no país de Putin deve elevar o preço dos fertilizantes. Será mesmo? A gente vai analisar o tema em detalhes. E mais, governo divulga Plano Safra 23-24. Volume anunciado supera 400 bilhões de reais. Brasil registra o primeiro caso de gripe aviária em ave de fundo de quintal no Espírito Santo. O Japão descumpriu uma regra do comércio internacional e suspendeu as compras de carne de frango do Estado brasileiro. No cenário internacional, Comissão Europeia avança com o plano holandês de estatizar fazendas para atingir meta climática. Os pecuaristas da Holanda terão até 2028 para aderir ao programa do governo. Na política, você vai ver que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos. E mais, a morte de um ícone da agricultura brasileira, que deu origem à revolução da agricultura tropical, Alisson Paulinelli. Você acompanha esses e outros destaques a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. A guerra na Ucrânia ganhou um novo capítulo. O aumento das tensões na Rússia depois de o líder do grupo independente Wagner organizar um motim e convocar as tropas de Vladimir Putin para se juntarem a ele em uma marcha até Moscou, evidenciou problemas na Rússia. Prigozhin acusou os militares russos de realizarem um ataque em um campo de seu grupo. Há meses ele também estava em uma disputa com o ministro da Defesa russo e dizia que os combatentes não tinham munição suficiente para a guerra na Ucrânia. A ação foi considerada uma tentativa de golpe militar contra o governo russo. E em discurso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu defender o país e classificou a rebelião armada como uma punhalada nas costas e prometeu ações decisivas para punir os traidores. Após um acordo feito com o presidente da Bielorrússia, Prigozhin ordenou que os seus soldados parassem a marcha em direção a Moscou. Em contrapartida, seria exilado na Bielorrússia e nem ele e suas tropas seriam processados. Dias depois, ele afirmou que o objetivo não era derrubar o governo de Vladimir Putin, mas não permitir a destruição de seu grupo, garantindo que as ações eram um protesto e não uma rebelião. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que a tentativa de rebelião do grupo Wagner criou rachaduras que não existiam antes. Ele ainda citou que 16 meses atrás as forças russas estavam na porta de Kiev, achando que iriam tomar a cidade em poucos dias, mas que agora o país precisa focar em se defender em Moscou contra grupos aliados do próprio Vladimir Putin. A gente vai agora avaliar essa questão, sabendo tudo o que está acontecendo lá na Rússia, conversando com Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais e está em São Petersburgo e fala direto de lá conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Valdir. Olá, Kellen. Muito obrigado. Agradeço novamente o convite da Jovem Pan. Fico à disposição. Muito obrigada a você pela presença, direto da Rússia, atualizando a nossa audiência sobre como é que está a situação aí. Quão profundo foi esse abalo na política de Vladimir Putin e como é que está a vida na Rússia depois dos últimos acontecimentos? Certamente que a Rússia tomou um susto recente, o Estado russo tomou um susto justamente por conta desse levante militar
desse motim, que foi efetuado pelo líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, e tão surpreendente quanto o surgimento dessa rebelião foi também a sua conclusão, que se deu também no mesmo dia, para surpresa de muitos, e ainda por cima, por meio da intermediação do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. Nesse jogo de forças, nessa crise entre instituições, de um lado a gente tendo a empresa militar privada Wagner e do outro o Ministério da Defesa da Rússia, me parece que o grupo Wagner conseguiu algumas concessões importantes, porque existia uma medida que vinha sendo incentivada aqui dentro da Rússia, dizendo que todos os combatentes do grupo Wagner deveriam até o dia 1º de julho assinarem um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, estando, portanto, debaixo do controle dessa estrutura do Estado e, consequentemente, debaixo do controle do Estado. E, como resultado das negociações, essa obrigação, entre aspas, acabou sendo suspensa, e isso acabou, na verdade, garantindo a continuação do grupo Wagner e também a continuação do próprio líder dessa companhia militar, o Yevgeny Prigozhin, que inclusive agora está na Bielorrússia. Como é que está a vida na Rússia nesses últimos dias? A situação ela ficou especialmente tensa no dia em que ocorreu essa rebelião, de fato, sobretudo na região sul da Rússia. Importante dizer que o grupo Wagner ele acabou tomando o controle, por exemplo, de duas regiões importantes, Rostov e Voronezh. Então, naquelas partes, as pessoas estavam especialmente tensas com a situação, muito embora não tenham havido combates em terra entre as forças dessa companhia militar e as forças do Estado russo, mas me parece que depois da resolução, o clima no país e nas ruas é de uma gradual diminuição da tensão. Então, tanto, como eu disse também na minha primeira intervenção, tão esperado quanto o aparecimento dessa crise foi a sua conclusão, entre aspas, também inesperada e bastante rápida naquele mesmo dia. Então, eu tenho acompanhado uma certa diminuição da tensão aqui dentro do país. Interessante, Valdir. E qual é a mudança que você projeta nos rumos da guerra na Ucrânia a partir de agora? Eu acredito que mudanças do ponto de vista territorial a gente não pode esperar. Eu não acho que vale a pena esperar grandes ganhos, tanto do lado ucraniano como do lado russo. O lado russo, inclusive, ele está se defendendo agora, prioritariamente se defendendo. A Ucrânia começou a sua movimentação de contraofensiva. Aqui dentro da Rússia, tem se noticiado que essas manobras ucranianas em diversos pontos do fronte não têm sido exatamente bem sucedidas, mas a gente sabe que a Ucrânia vai continuar recebendo bastante ajuda do Ocidente nos próximos meses, inclusive com promessas de fornecimento de caças americanos F-16. Cerca de 30 mil soldados ucranianos têm sido treinados pela União Europeia, por países europeus. Então, a perspectiva é de uma defesa acirrada da Rússia, dessas posições que ela conquistou dentro do território da Ucrânia, mas sem ganhos significativos, pelo menos nessas primeiras semanas e nesses primeiros dias. Interessante. Diga para a gente sobre a sua visão em relação a impactos para o agro do Brasil. Porque aqui no Brasil a gente está buscando detalhes sobre o mercado de fertilizantes, já que a Rússia é um grande fornecedor para o agronegócio brasileiro. Você tem acompanhado alguma notícia desse mercado, o mercado de adubos por aí? Se a crise política tivesse se instaurado por via do desenvolvimento dessa rebelião militar, acredito que o preço dos produtos exportados da Rússia para o Brasil, sobretudo fertilizantes, poderia sofrer um choque significativo. Nesse momento, eu não vejo esse tipo de risco, muito embora ele possa vir a ocorrer se a Rússia, por exemplo, decidir não renovar o acordo de grãos com a Ucrânia e a Turquia, que está para findar no dia 18 de julho. Então, a gente tem expectativa, pelo menos assim, das conversas que a gente vem acompanhando no país, de que a Rússia não está muito disposta a continuar nesse acordo de grãos.
e isso pode causar um certo abalo, pelo menos nos preços das exportações russas, que vão envolver, claro, os alimentos e possivelmente também os fertilizantes. Muito bem, você menciona essa questão da renovação, né, do acordo para exportação de grãos. E a minha pergunta é, isso é notícia nos canais de notícia aí na Rússia? Porque para todos que nos acompanham, há um acordo para exportação de grãos e fertilizantes que ocorre entre Rússia e Ucrânia, e esse acordo ele tem a data agora de julho para ser renovado. Isso é foco da atenção do jornalismo aí na Rússia? Há indicações claras de que a Rússia não tem a intenção de renovar esse acordo para exportação de grãos e fertilizantes? Sim, existem 3 indicativos que parecem apontar para o fato de que a Rússia provavelmente não vai renovar a sua participação nesse acordo. O primeiro deles é que Moscou tem acusado o governo ucraniano de usar o corredor marítimo pelos quais esses navios exportam os grãos para o resto do mundo para atacar algumas embarcações russas com drones. Então, esse é um ponto que a Rússia tem levantado. O segundo ponto é que a Rússia diz que ela tem sofrido alguns bloqueios no Mar Negro para suas exportações de alimentos e também de grãos. Muito embora a gente precise lembrar aqui que a exportação de alimentos e grãos russos não está debaixo das sanções que foram aplicadas pelos países europeus à Rússia, ela tem alegado sofrer dificuldades de cunho logístico e dificuldades no sentido de empresas que possam fazer o seguro dessas embarcações russas. Ela tem encontrado dificuldades em relação a esses 2 aspectos. Então, esse é um problema que a Rússia tem apontado. E também uma questão importante, no começo de junho, a Rússia acusou alguns diversionistas ucranianos de explodirem um duto que liga o centro da Rússia até o porto ucraniano de Odessa, que era um duto pelo qual a Rússia exportava, por exemplo, amônia, que é um componente inorgânico muito importante também para a composição de fertilizantes. Então, são 3 fatores que a Rússia tem colocado para dizer que o país não está exatamente disposto nesse momento a ampliar esse acordo de grãos que ele tem com a Ucrânia, que vai se findar, como a gente já mencionou aqui, no dia 18 de julho. Perfeito. Valdir, a última mensagem que eu gostaria que você desse para a nossa audiência direto da Rússia, onde você está neste momento, é se você acredita que essa guerra está mais próxima do fim ou longe disso, foi um tropeço que aconteceu aí na Rússia semana passada, mas essa guerra não tem data para terminar. Qual a sua visão? Infelizmente, eu tenho mencionado que a guerra ela não tem realmente alguma previsão. Todos os acordos de paz ou propostas que têm sido feitas por países como o Brasil, como China, como os países africanos, a própria Indonésia, todas essas propostas contêm dentro de si um ou outro ponto no qual ou a Rússia não concorda, ou a Ucrânia não concorda, ou o Ocidente não concorda. Vai ser muito difícil a gente achar um denominador mínimo comum entre a União Europeia, os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia nesse momento. Por isso eu vejo que as perspectivas de paz ainda estão muito longínquas. Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Muito obrigada pelas atualizações sobre o clima na Rússia, as condições da guerra e as suas perspectivas de impactos para o agro do Brasil. Volte sempre, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Muito obrigado. A você também, até a próxima. E vale destacar que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Segundo o Itaú BBA, a Rússia enviou para cá 27% de todo o adubo que importamos em 2023. Em segundo lugar, aparece o Canadá e em terceiro, a China. A consultoria destaca também que a Rússia aumentou a participação como origem nas nossas compras. No mesmo período do ano passado, os russos haviam enviado 24% de tudo que o Brasil comprou de fertilizantes. E agora, este número está em 27%. Ou seja, a nossa dependência do adubo russo é alta e qualquer alteração na política por lá poderia impactar o comércio.
Uma reportagem da revista Veja revelou que o CEO da Eurasia Group, uma das principais consultorias de risco político do mundo, disse que o conflito na Rússia deve elevar os preços de fertilizantes no mundo. O cientista político americano frisa que o tumulto ocorrido na Rússia no sábado passado aumenta o otimismo da Ucrânia em relação às suas chances de derrotar a Rússia e ressalta que isso deve fazer com que o país invadido fique mais audacioso e decida não estender o acordo para o comércio de fertilizantes, culminando em um aumento de preços em escala global. E ele diz, abre aspas, não acho que o mercado já tenha estimado isto. Vale lembrar que há um acordo assinado entre Rússia e Ucrânia que permite as exportações de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. Esse tratado, que teve a intermediação da ONU, tem sido renovado de tempos em tempos e no dia 18 de julho ele irá expirar. O último documento assinado entre os países. Para que ele continue valendo, precisaria de uma renovação e a gente vai acompanhar isso com atenção. Agora é hora de aprofundar a análise sobre fertilizantes. Por isso, a gente convidou o analista da Agriinvest Commodities, Jefferson Souza. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com todos vocês. Da mesma forma. Jefferson, minha primeira pergunta é se você concorda com a análise da Eurasia de que haverá aumento no preço do fertilizante com uma eventual não renovação do Acordo do Mar Negro, fruto dessas tensões que aumentaram lá na Rússia e fruto dessas tensões na guerra. Qual a sua avaliação? Kelly, eu sou um pouco cético em relação a isso. Por quê? Porque eu acredito que o maior canal de escoamento para nós aqui no Brasil é o Mar Báltico. Não seria o Black Sea, não seria o Mar Negro. Então, eu acredito que poderia trazer algum estresse, alguma coisa, mas o que nós vemos nos números de produção de fertilizantes da Rússia, sobretudo nitrogenados, que ele está crescendo. Então, eu não encaro hoje que isso poderia trazer um aumento tão grande assim para o preço do fertilizante para nós aqui no Brasil. O que está acontecendo agora? A ureia está subindo. Só que eu não encaro que esse aumento na ureia esteja diretamente ligado a essa relação com o que nós vimos recentemente na Rússia. Porque até como eu estava conversando com alguns colegas, durou menos de 24 horas. As coisas continuam acontecendo normalmente. E outra coisa, Kelly, eu me remeto lá no ano passado. Quando a guerra estourou, todo mundo viu que realmente nós poderíamos ter um apagão, entre aspas, de fertilizantes aqui no Brasil. Mesmo no ápice da crise, nós continuamos negociando com os russos. Nós nunca paramos de negociar com eles. Então, em relação à guerra, à Rússia e à Ucrânia, eu sou um pouco cético no curto prazo em relação ao aumento de preço muito forte na cotação do fertilizante. O que está acontecendo hoje é um aumento na cotação realmente da ureia. Agora, eu não vejo um reflexo tão grande em relação a isso. Não encaro nesse momento. Agora, diga pra gente, o mercado de adubo esboçou alguma reação depois do motim contra Putin que a gente viu na última semana? Olha, diretamente eu diria que não, mas a ureia ela subiu. Na minha opinião, não foi ligado a isso propriamente dito. Eu acredito que não está, até porque durou muito pouco, como eu falei para você. Mas o mercado ele ficou naquela expectativa. E até um outro ponto importante, né? Nós temos que pensar que além de fertilizantes, a Rússia também tem uma participação gigantesca nas exportações de trigo. Se você analisar o trigo, ele não esboçou grandes reações também. Lá do fertilizante, a ureia ela está em alta no Brasil. Nós vemos que as empresas aí renovaram 2, 3 vezes as listas, então ela está subindo. Mas eu tenho comigo que esse movimento ele é um pouco exagerado pelo momento. Não posso esquecer que eu tenho ainda uma oferta importante, global, do nitrogenado. A demanda ela não dá grandes sinais de fortalecimento. Então, eu acredito que esse aumento agora, que ele é um aumento forte, ele não deverá durar muito tempo. Nós podemos ver aí, quem sabe, mais para frente, recuando um pouco. Agora, o produtor sempre tem que olhar a relação de troca, né, Kelly? E eu sempre digo o seguinte, nós tivemos recentemente um dado do USDA que ele trouxe aí um corte grande para a área de soja nos Estados Unidos e um aumento para a área de milho. Isso traz uma pressão de queda forte para a cotação do milho na Bolsa de Chicago. Isso me deixa mais preocupado. Agora, só para a gente fechar essa primeira rodada aqui, você diz que não enxerga uma tendência altista de fertilizante em função do último evento que aconteceu na Rússia e de uma não renovação do acordo de grãos e fertilizantes. Disse ainda que depois do motim lá de Prigozhin contra Putin, o mercado de fertilizantes se mostrou calmo, à exceção da ureia. Mas eu gostaria só que você enfatizasse qual foi a alta observada da ureia nesses últimos dias e se há uma relação ou não com esse evento da Rússia para
que a gente projete. A ureia vai continuar subindo e vai também os demais fertilizantes ou não? Para fechar esse primeiro quadro, Jefferson. Eu considero 25, 20 dólares de aumento nessa semana e eu não encaro como reflexo desse evento que aconteceu na Rússia. Na minha opinião, não está ligado a isso, está ligado a uma outra conjuntura que nós já estávamos vendo. O mercado ficou um pouco apreensivo, mas eu não encaro esse aumento com esse último acontecimento, até porque ele foi muito rápido. Então eu não vejo isso alterando no momento. Muito bem. E diga pra gente, o Brasil está com estoques confortáveis de fertilizante? De quanto? Porque a gente quer saber se isso dá alívio aos produtores e isso explica parte também do atraso nas compras observados até agora. Como é que estão os estoques? Pensando nos estoques aí no final desse primeiro semestre, eu acredito que nós temos estoques interessantes sim. O ponto mais importante é que eu tenho uma demanda represada e essa demanda ela se mostrou mais ativa nas últimas semanas e isso pode incentivar um aumento no curto prazo, não somente para a ureia, como eu falei, mas também para um fosfatado e um cloreto de potássio. Algumas empresas já reajustaram suas listas devido a essa demanda que nós temos represada e que começou a se movimentar na semana passada, sobretudo. Interessante. Então, só para ver se eu entendi, você está dizendo que há uma tendência, mesmo que moderada, de alta no preço do fertilizante no mercado doméstico, puxado por uma demanda que vem de um atraso nas compras antecipadas de fertilizante para a safra de verão? Exatamente isso, Kelly. Nós temos um estado como o Rio Grande do Sul que está bem atrasado e nas últimas semanas nós vimos ele movimentando mais. Então, para a safra de verão 23-24, isso gera no mercado uma expectativa de aumento da demanda e um outro fator, eu tenho uma janela estreita de aquisição. Como essa janela está estreita, o mercado precifica que essa demanda ela vai sair para o mercado e, consequentemente, eu posso ter um aumento no preço. O MAP, inclusive, ele subiu 5 a 10 dólares no custo de frete Brasil nessa semana. Então, nós tivemos um primeiro aumento após uma longa queda. Você mencionou que os estoques estão confortáveis. A minha dúvida é, com esse atraso nas compras antecipadas e agora esse momento de aumento da demanda, alguém pode ficar sem fertilizante? Pode faltar produto? Eu acredito que não, Karen. Faltar não, eu acho que não falta produto. O ponto é assim, às vezes o produtor quer alguma coisa mais específica. Aí é uma outra história. Nós já sentimos que alguns produtos mais específicos podem ter uma dificuldade o produtor encontrar no momento que ele quer. Agora, eu falar que vai faltar, eu não encaro esse quadro hoje. Agora, produtos específicos, nós já sentimos que, em alguns casos, o produtor tem dificuldade de encontrar, mas ele pode substituir por outro. Essa é a grande questão. Ano passado, nós não tínhamos essa certeza, né? Nós pensávamos que ia faltar realmente. Esse ano, não. É algo totalmente diferente do que eu tinha no passado. Muito bem. E agora, a última questão. Diante desse aquecimento na demanda, atraso nas compras antecipadas, vem um potencial risco logístico. A pergunta é, qual é o tamanho do problema logístico que pode haver, se você acredita que vai acontecer para a safra verão? Olha, analisando hoje o que eu tenho em mãos, eu não vejo um grande problema logístico de entrega de fertilizantes. Até como que eu falei para você, andou um pouco, a relação ela é interessante de troca, os produtores foram ao mercado, sempre tem que ficar atento. Agora, eu não vejo um gargalo logístico para essa temporada de entregas, mas a logística sempre ela traz muita desconfiança, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, o produtor tem que analisar muito bem onde ele está. Alguns produtores do Mato Grosso já falaram, olha, se eu retardar mais 1 ou 2 semanas, eu posso ter complicação na hora de receber na data que eu quero. Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora do produtor tomar a decisão. É uma realidade mais pessoal de cada um, mas eu não vejo grandes preocupações com a logística, Kelly. Particularmente, eu acho que vai andar tranquilo. Muito bem. Mensagem final para a nossa audiência, tendência de preço. Você já destacou que é levemente altista em função de um incremento de demanda no período agora dos próximos dias, em função da proximidade com a safra de verão, correto? Correto. Eu acredito que nós chegamos no fundo do poço. O fundo do poço ele foi muito tempo procurado pelas empresas, se questionava até onde a queda aconteceria. Eu senti que nos últimos 15 dias esse fundo do poço ele foi encontrado. Então esse é um ponto muito importante para a gente acompanhar e o produtor tomar a decisão dele tranquilo para a safra 23-24, que a janela começa a se encurtar. Nós estamos aí no mês de julho, significa que o produtor não tem tanto tempo assim para esperar. E o impasse na Rússia, na sua avaliação, gerou 0 efeitos na formação de preços e se não houver renovação da rota do Mar Negro, você também não estima grandes efeitos para preço ao produtor brasileiro?
Eu não diria que zero, mas muito pouco se gerou. Não é aquele caos que nós esperaríamos, né? Eu, particularmente, nesse momento, eu não vejo grandes impactos. Nós temos que olhar uma demanda no Brasil que começou a se movimentar mais. Excelente. Jefferson Souza, analista da Greenvest Commodities, muito obrigado pela sua presença na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. E o governo divulgou nesta semana o Plano Safra para a temporada 23-24. O programa é voltado para a concessão de crédito rural para os agricultores custearem a safra e realizarem investimentos, como compra de máquinas e construção de armazéns, por exemplo. Neste ano, a divulgação foi dividida. Na terça, foi anunciado o Plano Safra para médios e grandes produtores e na quarta-feira para pequenos agricultores. No total, foram mais de 430 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Esse é o maior volume da história de um Plano Safra. Para a agricultura familiar, foram destinados 71,6 bilhões de reais para o crédito rural. Os juros para custeio da safra variam de 0,5% para agricultores de baixa renda até 6% ao ano para os demais. Para investimentos, os juros também variam de 0,5% a 6% ao ano, dependendo da linha de financiamento que o agricultor escolher. Já para médios e grandes agricultores, a gente tem mais detalhes. Foram disponibilizados 364 milhões de reais. No custeio, os médios produtores terão juros de 8% ao ano e os grandes de 12%. Já as linhas de investimento irão variar de 7% a 12,5%. Foi anunciada a possibilidade de redução de juros para aqueles que comprovarem práticas sustentáveis, mas o tema ainda precisará de regulamentação. E em comunicado, a Frente Parlamentar da Agropecuária informou que o volume total destinado à equalização, ou seja, a parte que o governo subsidia dos juros, ou melhor, do próprio bolso para reduzir os juros dos agricultores, ficará em 13,6 bilhões de reais. O volume está bem abaixo dos 25 bilhões de reais solicitados. A bancada do agro revela ainda que que o governo já manifestou a necessidade de suplementar em 1,5 bilhão de reais para garantir o volume de crédito rural anunciado no Plano Safra. Isso quer dizer, na prática, que agricultores que forem aos bancos a partir de 1º de julho podem não encontrar o recurso com a taxa de juros subsidiada em função dessa dificuldade orçamentária. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que esse volume de recursos é um dos maiores da história. Vamos conferir. Entendeu na questão do volume de recursos. O volume de recursos ele veio até maior do que a gente estava esperando. Pelos cálculos da CNA, a gente esperava a proposta em torno de 403 bi e veio em torno de 430 somando as duas, da empresarial e da agricultura familiar. Não imaginávamos que teríamos taxas reduzidas de juros, principalmente porque há uma previsão de queda na Selic. Isso não aconteceu na agricultura empresarial, porém na agricultura familiar houve essa queda, pequeno, 1 ponto percentual, mas houve. Então, acho que isso é um ponto positivo. Agora, eu acho que o grande desafio que nós temos é realmente se esse plano vai se manter em pé. Se o que foi anunciado realmente vai ser cumprido. Essa é a preocupação, se o que foi anunciado realmente vai ser cumprido. E um dos pontos de preocupação da CNA é com o baixo volume de recursos subsidiado pelo governo para o crédito rural. A CNA projeta que vai ser necessário mais suplementações de recurso ao longo do tempo. Vamos acompanhar. Então, o governo já falou ontem que eles vão pedir 1,5 bi, vão mandar para a Câmara para aprovação desse PL. A gente vai fazer a gestão junto com a FPA para ser aprovado o mais rápido possível, para que já a partir da primeira semana de julho, você já tenha recursos disponíveis a taxas subsidiadas. Porque o que vai acontecer, se a gente não tiver essa aprovação rápida desse PLN, a gente vai começar o plano sem ter boa parte dessas linhas que têm taxas menores disponível, porque o que está vigente hoje já praticamente consumiu tudo, Então é um recurso que certamente vai haver necessidade de ser complementado ao longo do ano. Eu acredito que é 1,5 agora, mas nos próximos meses e nos outros vão ter que buscar remanejamento de outros lugares para compor esse orçamento do Plano Safra. Ou seja, a CNA se mostrou surpresa com o volume de mais de 400 bilhões de reais, mas apontou ceticismo com o orçamento e a viabilidade de esse Plano Safra parar em pé.
principalmente em função do volume de recurso subsidiado, que é o que garante a taxa de juro mais baixa na hora que o agricultor vai ao banco. A gente vai acompanhar atentamente o desenrolar desse novo Plano Safra por aqui. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que avança o plano da Holanda de estatizar fazendas. O objetivo do governo de lá é atingir as metas climáticas. Não sai daí, a gente volta com tudo isso e mais depois do intervalo. Até já! O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. Os pecuaristas da Holanda terão até fevereiro de 2028 para aderirem ao programa do governo holandês que pretende comprar fazendas para fechá-las. Estatizar propriedades rurais é um projeto do governo de lá para que o país atinja as metas climáticas. A proposta, que faz parte do Green Deal, ou seja, Acordo Verde Europeu, foi aprovada pela Comissão Europeia no início de maio. O orçamento para essas compras por parte do governo será da ordem de 1,4 bilhão de euros. Pequenos e médios criadores de gado de corte e leite, suínos e aves poderão aderir ao programa de forma voluntária. Para participar, a propriedade deverá exceder um nível mínimo de emissão de nitrogênio por ano. Pelo fechamento dessas fazendas, o governo irá compensar em até 120% as perdas sofridas desses pecuaristas. Em documento, a Comissão Europeia afirma que o auxílio facilita o encerramento de determinados locais a favor do desenvolvimento sustentável e ecológico da pecuária. Afirma ainda que o plano é necessário e adequado para melhorar as condições ambientais das áreas visadas e permitir uma produção de alta qualidade, sustentável e ambientalmente correta. A gente vai analisar esse tema direto lá da Europa, onde está o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Kelly. É um prazer voltar a falar com vocês. Da mesma forma, professor, muito obrigada pela presença. E a minha primeira pergunta é: o governo da Holanda avançou, então, na direção de fechar fazendas. O Estado comprará as fazendas para elas deixarem de produzir. É essa a ideia que o senhor percebeu também nesse documento? Olha, é o desdobramento de um processo que começou há algum tempo, com uma proposta que foi encaminhada já há alguns meses e que agora, de alguma maneira, dá um passo mais concreto, não é? De sinalizar como o governo pretende compensar aqueles produtores que, de alguma maneira, decidam voluntariamente abrir mão da sua propriedade de produzir. Mas é importante entender o seguinte, Kelly:
No meio desse processo, algo muito significativo aconteceu. Houve a eleição para o Senado holandês, que tem muitos poderes no país. Um partido novo foi criado, que tem como bandeira a defesa dos interesses dos produtores rurais da Holanda contra o avanço de políticas muitas vezes pouco cautelosas ou talvez pouco flexíveis de ambição ambiental. E contra essas políticas agora, o governo holandês terá que negociar com o partido que se tornou o maior partido do Senado holandês. Então, a figura, digamos assim, mudou um pouco nos últimos meses e certamente terão novos capítulos nessa história. O senhor acha, então, que com essa eleição no Senado e a representação de agricultores holandeses, esse plano do governo de estatizar fazendas na Holanda pode não avançar? Eu acho que existe uma possibilidade real de que isso não avance. O que nós temos visto na Holanda e também em outras partes do continente europeu é que a cada passo de acusação ou de ataque radical contra a produção de alimentos, como se ela fosse um problema em si, reações e respostas mais contundentes surgem no sentido contrário. E a última dessas reações foi, de fato, uma sinalização muito forte do grupo de produtores de alimento de que essa agenda ambiental, que chega como um atropelo, sem reconhecer as realidades culturais locais, as exigências, as demandas de produção de alimentos, a história de sucesso econômico, no caso da Holanda, em um país que tem, hoje, muito embora um território pequeno, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Essa tendência de chegar com tudo, sem reconhecer, negociar e transigir, me parece que não terá uma vida fácil nos próximos meses, nem na Holanda e cada vez menos em outros países da Europa. Muito bem, e essa agenda verde para limitar a emissão de gases, ela está mirando vários setores da economia ou principalmente a produção agropecuária, que há pouco o senhor dizia que já está articulando respostas na mesma dimensão, só que em direção contrária, né? Sim, é verdade. Olha, no papel é uma transição de um continente que envolve mudanças no setor de energia, que envolve mudanças no setor de transportes e também no setor de alimentos ou no uso da terra. Na prática, nós sabemos que essa história ela encontra e identifica adversários predominantes em alguns ciclos diferentes da história. Começou com o setor de energia, mas a Europa logo encontrou obstáculos, dada a sua dependência da importação de gases da Rússia, dadas as dificuldades de inovação no setor de petróleo, depois migrou para o setor de transportes, e agora o continente também reconhece que há limitações ali, a começar por desafios no combate, na competição com a China, com os Estados Unidos, a dificuldade de ter minérios para a construção de baterias, e agora chega ao setor de alimentos com imensa força. É a bola da vez, digamos assim. Mas assim como nos demais setores, a tendência é que as reações e as resistências surjam e nós não sabemos exatamente como essa equação vai ser finalmente administrada e concluída por eles. O senhor parece que está dando uma indicação para a gente de um movimento de pêndulo, em que essa agenda verde, ela foi para um lado, quase que agora mais extremado, e esse pêndulo está se movendo para encontrar um novo ponto de equilíbrio, que pode ser um equilíbrio que afaste uma penalização da produção de alimentos. Quero saber se a gente pode fazer essa conclusão e, segundo, que sinais essa ação da Holanda com planos de estatizar fazenda nos dá. Eu não veria isso com um tom, digamos, otimista nesse momento, Kellen. O que eu acho que acontece é um gradual reconhecimento social de que a transição verde não é apenas um movimento científico, um movimento moral, mas é uma escolha econômica e política que países fazem segundo a sua realidade. E, portanto, não é um regime de uma resposta universal em que existe uma solução pronta e acabada, uma bala de prata. Existem escolhas que, em última análise, são feitas por países conforme a sua realidade. E essas escolhas, inevitavelmente, passam pela política. Há um trade-off em que há, de um lado, uma decisão de gerar um conjunto de soluções que podem beneficiar alguns grupos e prejudicar a outros. Neste momento, o grupo que, de alguma maneira, está sendo selecionado para pagar o preço da transição é o grupo de produção de alimentos. O que nós também sabemos, e a história tem nos mostrado, é que sempre quando se identifica um alvo, esse alvo não vai aceitar tomar o tiro, não é, de maneira pacífica, reagirá. E essas reações virão, como nós estamos assistindo agora na política holandesa. Muito bem. O senhor disse que o setor agropecuário
pode ser considerado a bola da vez, e a minha pergunta é nesta direção. Essa ideia da Holanda pode virar moda e ser copiada por outros países no mundo? Como fica o Brasil diante desse contexto do avanço da agenda verde na Europa, com situações que chegam a essa em que o governo vai pagar alguns bilhões de euros para comprar fazendas e fechá-las? Se nós dessemos um passo atrás, não é, Kelly, há 10, 15 anos, imaginássemos que alguém diria que aconteceria na Europa, especialmente na Holanda, o Vale do Silício da produção de alimentos, uma proposta de socialização da propriedade para desapropriar pessoas que produzem com alta tecnologia e intensidade de produção. As pessoas imaginariam que isso era um filme de ficção científica, uma comédia. Hoje está se tornando realidade. Eu tenho duas opiniões, para ser muito franco e direto sobre isso, quando a sua pergunta me provoca sobre o Brasil. Por um lado, a preocupação, porque nós sabemos que o Brasil é, sim, uma espécie de copiador da moda internacional. Tem sido assim ao longo dos últimos anos na agenda ambiental. A gente importa padrões, a gente importa conceitos e a gente importa alvos, sem reconhecer as particularidades e os méritos da nossa produção. Então, por um lado, isso me preocupa muito, porque eu não duvidaria que tendências análogas chegassem ao Brasil ou a outros países. E é por isso que eu creio que é muito importante que o país, que as lideranças brasileiras, que a ciência brasileira se mobilize para mostrar as particularidades da nossa realidade. Agora, há um segundo elemento dessa história. Eu creio que a maneira como cada país conduzirá a sua transição deve ser uma decisão soberana de cada país segundo as suas realidades. E aí os holandeses que me perdoem, se eles querem seguir essa direção, muito boa sorte para eles. Eu acho que o Brasil não deve seguir essa tendência. Nós temos uma outra realidade, temos outros problemas e temos um agro com a capacidade produtiva de sustentabilidade que é hoje incomparável no planeta. Excelentes colocações, professor Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas e traz as informações para a gente atualizadas direto da Europa, onde está nesse momento. Boa viagem, professor. Volte sempre. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer falar com vocês sempre, Kelly. Obrigada, igualmente. E nesta semana, o Japão suspendeu temporariamente a compra de carne de frango do Espírito Santo aqui no Brasil, do estado do Espírito Santo. Essa restrição ela acontece depois do estado registrar um caso de gripe aviária em uma ave de fundo de quintal, utilizada para subsistência. Essa é a primeira vez que o Brasil registra uma doença em uma ave de fundo de quintal, já que os outros casos foram encontrados em aves silvestres. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não estão em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, que indica a suspensão do comércio apenas em casos de gripe aviária em aves comerciais, o que não ocorreu aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura afirmou que já foi realizado ao Japão um pedido inicial para que o país reveja a decisão de suspender as compras do Espírito Santo. A pasta disse que enviará informações adicionais ao país para que a medida possa ser revertida. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o Espírito Santo tem pouca relevância nas exportações de carne de frango ao Japão. A preocupação está na posição do país, o Japão, que é o segundo maior comprador do Brasil. Caso estados relevantes na produção de frango também registrem focos da doença em aves de fundo de quintal. Vamos conferir a análise da Safras e Mercado. O Espírito Santo não é um relevante exportador de carne de frango com destino ao Japão. O que nos preocupa aqui no Safras e Mercado é basicamente a possibilidade do Japão tomar uma medida semelhante caso aves de subsistência apresentem problemas em mercados como Paraná, Santa Catarina, enfim, esses sim estados mais relevantes em termos de venda com destino ao mercado japonês. Outro aspecto é que o Japão também pode acabar influenciando a decisão de outros países. E neste mapa que você vai acompanhar pela televisão, para quem nos assiste pela televisão, é possível ver que o maior número de casos da gripe aviária aqui no Brasil ocorre em áreas no litoral, indicado nos pontos em vermelho. Em amarelo estão as investigações em andamento e em cinza
os casos já descartados. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil possui 52 confirmações de casos de gripe aviária em aves silvestres até o momento e um caso em ave de subsistência, ou seja, ave de fundo de quintal. O primeiro foco da doença ocorreu em 15 de maio deste ano e desde então mais de 1.400 investigações já foram realizadas aqui no país. É hora da gente olhar para o futuro e entender as projeções para o mercado de proteína animal, ou seja, não só para a avicultura, mas também para a suinocultura, bovinocultura, com esse novo cenário que se desenha a partir da decisão do Japão de suspender compras do estado do Espírito Santo. Para essa conversa, a gente vai receber a Ana Lenati, que é estrategista-chefe da Germinari, consultoria de gestão de risco agropecuário. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual o risco de outros países seguirem a decisão do Japão e também suspenderem a compra de carne de frango de estados brasileiros que registrem eventualmente um foco de gripe aviária em aves de fundo de quintal? Isso que eu acho que é o mais preocupante para todos nós, né? O Japão, ele costuma ser um mercado muito, digamos, formador de opinião em termos de qualidade, né? Um mercado bastante exigente. E como todo mundo já falou, né, não existe base dentro da Organização Mundial de Saúde Animal, e isso fere, inclusive, as regras de comércio internacional, haver um embargo, tanto a exportações de carne como de ovos também, qualquer tipo de produto avícola, por parte do Japão. A gente sabe que essa questão de comércio internacional, ainda mais o Brasil sendo o maior exportador de carne de frango do mundo, ele tem muito mais a ver com a relação comercial e com a situação de mercado consumidor, oferta e demanda e preços no mercado internacional, do que em si a barreira técnica mesmo, né? A questão sanitária, porque ela não é risco para a saúde humana e não foi contaminado nenhuma granja comercial. A biosseguridade das nossas granjas, das nossas indústrias é gigante, né? É reconhecida internacionalmente. Então, há sim o risco de outros países copiarem. E como foi bem colocado, há o risco do Japão adotar a mesma medida para outros estados que são muito mais relevantes. Então, foi muito importante a ação imediata do MAPA e também da BPA, né, colocando que essa ação ela não é reconhecida e precisa realmente contestar, para que outros países não venham a copiá-la. E na sua visão, vai haver então um efeito na formação de preço de proteína aqui no país? Proteína é ave, é suíno, é bovino, é ovos? Se sim, de qual magnitude? Porque a gente pode ter um efeito de contágio, né? Se sobrar mais carne eventualmente aqui no mercado brasileiro. Exatamente. De maneira imediata, como a gente, né, não vê de imediato os contratos sendo suspensos ou renegociados, o que a gente vê é até um movimento natural de mercado. A gente vê o real se valorizando frente ao dólar, então você tem o mercado internacional tentando renegociar preços de contratos. Tanto que a gente já vê iniciativa de próprias indústrias em diminuir o peso de abate dos animais para tentar diminuir um pouco a disponibilidade interna. Mas, claro, se a gente for considerar que a carne de frango, a exportação representa mais do que 1/3 da produção brasileira, qualquer residual a mais que fique no mercado interno, isso pode provocar um efeito em cadeia de queda no preço da carne bovina, da carne suína e até dos ovos, né? Porque a carne de frango hoje ela é a mais consumida no Brasil. Então, eu acho que é muito importante, né, os órgãos diplomáticos, junto com o Ministério da Agricultura e a BPA, tomarem, né, essas atitudes muito rápidas para impedir que isso se dissemine. Hoje, nossos maiores compradores, né, estão no Oriente Médio. China também é um grande consumidor tanto de carne de frango, carne bovina e suína do Brasil. Então, acho que é importante trabalhar junto a essas representações diplomáticas, né, para alinhar que realmente isso fere as regras do comércio internacional e que não há justificativa para qualquer tipo de embargo. A sua visão é que pode haver uma crise no setor de proteína animal no Brasil num curto prazo? No curto prazo, eu acredito que não, Kelly. A gente está passando agora, né, pelo inverno no Brasil, quer dizer, começou o inverno, as aves migratórias elas estão indo, porque, né, como você bem mostrou no mapa, os casos são no litorais, são aves silvestres que são aves migratórias, então elas saem agora do Brasil, começam a migrar para as regiões mais quentes. Então, eu acredito que agora, né, no curto prazo, a gente não tem risco de crise, até porque a gente está com status, né, de emergência sanitária, então toda a parte de visitação à granja está limitada, mas a gente não pode descartar esse risco para quando for o hemisfério norte começar no inverno, essas aves começarem a voltar. Uhum. Então, é muito importante manter, né, essa emergência sanitária, todas as ações de biosseguridade que a gente está tomando e, de novo, né, reforçar
corpo a corpo diplomático para evitar qualquer ação que não seja resguardada tecnicamente. Ana, última pergunta, por que esses casos ainda estão sendo registrados no Brasil? Estamos no fim de junho, você mencionou inverno e eu lembro do governo dizer que o pico de maior risco para a doença era entre abril e maio. Sim, é porque sempre fica uma ave ou outra para trás, né? Primeiro que esses, como né, a gente chama esses bandos de aves, eles não migram totalmente regular, ficam algumas aves para trás e acabam contaminando até aves que são nativas e que não são necessariamente migratórias. É por isso que a gente vem reforçando desde que o primeiro caso foi identificado no Brasil, o cuidado, né, com essas propriedades que têm, às vezes não são nem aves de subsistência, são aves ornamentais, mas que ficam no fundo do quintal, porque essas aves elas não estão no ambiente telado, não estão no ambiente isolado e elas podem se contaminar. E isso acaba afetando toda uma atividade que é muito importante para o PIB brasileiro. Né? Última questão, não há risco para o consumidor brasileiro. Não há risco nenhum para o consumidor brasileiro, né? De novo, né, você tendo, sabendo a procedência da carne, seja uma carne inspecionada, em que você sabe que foi, né, colocado todo o cuidado, a biosseguridade naquela produção, realmente não tem problema nenhum para o consumidor. Isso tanto para a carne de frango quanto para os ovos também. Você só precisa saber da procedência. Por isso, né, dá preferência para a produção regulamentada e fiscalizada. Muito bem. Ana Lenati, estrategista-chefe da Germinari, consultoria de gestão de risco agropecuária. Obrigada pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E agora a gente vai para a hora do manejo. Dicas importantes para você e atualizações para a cultura da soja. Você sabe que a ferrugem asiática da soja é um dos principais problemas da agricultura brasileira. Ela afeta a cultura em todas as áreas produtivas do país e impacta negativamente a produtividade e a rentabilidade do agricultor. Agora a gente tem uma novidade. Saíram as informações do consórcio anti-ferrugem que avaliou a eficiência dos fungicidas para combater essa doença. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Andrei Boico. O Andrei é gerente de desenvolvimento de mercado da Yara. Seja muito bem-vindo, Andrei. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Da mesma forma para a gente, especialmente para trazer boa notícia para o agricultor. Como é que é o critério do consórcio anti-ferrugem e quem faz parte desse consórcio para determinar que produto está indo melhor aqui no Brasil? O consórcio anti-ferrugem, ele tem um papel muito importante na agricultura brasileira. Ele foi criado há mais ou menos 20 anos, quando surgiu a ferrugem asiática da soja no Brasil, que é uma doença altamente destrutiva e que pode levar a perdas de até 90% da produtividade de uma lavoura. O consórcio anti-ferrugem é a reunião dos principais pesquisadores do Brasil em agricultura. São empresas públicas e privadas, da qual, por exemplo, faz parte a Embrapa, que é uma instituição de renome nacional. Esses pesquisadores, eles executam ensaios de campo durante toda a safra de soja para avaliar os principais fungicidas disponíveis no mercado para o controle da ferrugem. E esse ano eles executaram esses ensaios e trouxeram excelentes resultados para o agricultor brasileiro, que pode utilizar essas informações para tomar as melhores decisões e escolher os produtos que ele vai utilizar para manejar as diferentes lavouras, as diferentes doenças da sua lavoura. E como você avalia os resultados do consórcio anti-ferrugem em relação ao desempenho do Fusão EC? Esse ano o consórcio trouxe informações muito valiosas para os agricultores tomarem as melhores decisões. Fusão teve uma performance excelente. Foi o melhor resultado de controle de ferrugem quando comparado com os demais fungicidas do mercado. Sempre nós recomendamos Fusão, sempre em associação com o Absolute Fix, que é o nosso protetor. Então a associação desses dois produtos teve resultados realmente ótimos para controlar essa doença que é tão importante e que pode levar a perdas de até 90% da produtividade do agricultor, se não for bem controlada. Muito bem. O agricultor, a agricultora que nos ouve, eles querem saber quais são as principais vantagens do Fusão em relação aos outros fungicidas disponíveis no mercado e se a Yara garante a eficácia dessa tecnologia, né? É claro, o Fusão é um produto bastante inovador. Ele é composto por 2 ingredientes ativos, um deles é muito novo no mercado brasileiro, uma molécula nova que a Yara introduziu e que é bastante recente, ou seja, ela não foi exposta às principais doenças e não tem nenhum risco de resistência no curto prazo. Além disso, ela tem uma característica que o agricultor precisa muito, que é alta eficácia, ou seja, controla muito bem a ferrugem, como eu disse há pouco, e também outras doenças que aparecem na lavoura. Uma outra característica do Fusão é a sua sistemicidade, ou seja, ele tem a capacidade de se distribuir rapidamente por toda a planta, protegendo as diferentes partes
da planta contra o ataque dessas doenças. Então, são as principais características que levam o agricultor a tomar uma boa decisão quando ele escolhe fusão para o manejo de ferrugem da soja na sua lavoura. E a gente quer saber do futuro, né? Yara tem metas de lançar novos produtos para a gente ficar de olho aí nas novidades? Sem dúvida, é isso que a gente faz. A Yara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Nós acreditamos que a nossa missão é contribuir para que a agricultura continue alimentando e movendo o mundo. E a gente faz isso levando novos produtos, levando inovação e soluções para o agricultor brasileiro. Nós investimos mais de 280 milhões de reais nos últimos 3 anos em infraestrutura e desenvolvimento de novos produtos. Nós vamos lançar, entre os produtos que a gente já lançou e os que a gente vai lançar esse ano, por volta de 24 produtos novos para o agricultor brasileiro. E a gente tem um pipeline imenso que nos permite trazer muitas inovações, muitas novidades para o agricultor lançar a mão e resolver os seus problemas nos próximos anos. Então a gente sim continua investindo e trazendo novidades para o agricultor brasileiro. Excelente. Andrei Boico, gerente de desenvolvimento de mercado da Yara, obrigada pela sua presença e por dividir essa boa notícia conosco. Muito obrigado. Sempre. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito bem, e na semana que vem tem mais dicas de manejo aqui no Hora H do Agro. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos. A avaliação do colegiado, conforme o voto do relator, é a de que Bolsonaro usou o cargo para espalhar desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. A ação do PDT acusava o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Vale relembrar que Bolsonaro teve maioria dos votos nas eleições de 2022 em vários estados com forte perfil agrícola, como é o caso, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Você vai acompanhar os desdobramentos dessa situação aqui na programação da Jovem Pan News. E o mundo se despediu nesta semana de um ícone da agricultura moderna. O brasileiro Alisson Paulinelli faleceu aos 86 anos de idade. Engenheiro agrônomo de formação, Paulinelli foi secretário de Agricultura de Minas Gerais e depois ministro da Agricultura. Deu origem a políticas públicas e programas que incentivaram a produção agrícola em áreas pouco férteis do Cerrado brasileiro e que hoje se tornaram um oásis na produção de alimentos. Paulinelli também foi um dos responsáveis por criar a Embrapa Cerrados, que impulsionou o grande salto da agricultura brasileira, com pesquisa e ciência para o agro. Nós, ainda hoje, colhemos os frutos do trabalho de Paulinelli. Entre 1975 e 2020, a produção de grãos do Brasil cresceu 6,4 vezes, enquanto a área plantada apenas dobrou. E muito dessa produção vem do Cerrado brasileiro e ajuda a colocar alimento na mesa de todos nós que estamos aqui conectados com os alimentos do Brasil. Isso tem a ver com o trabalho de Alisson Paulinelli. Fica aqui a nossa singela homenagem a Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2 vezes pela sua contribuição na produção de alimentos no mundo. Com certeza, Alisson vai deixar muita saudade. Obrigada pela sua ajuda no desenvolvimento da agricultura e da economia do nosso país. E antes de encerrarmos, eu tenho um recado para você. O controle da ferrugem asiática na soja tem a solução certa. Fusão mais Absolute Fix é imbatível. O melhor manejo do Brasil apresentado pelo consórcio anti-ferrugem 2023 é da Yara. Fusão mais Absolute Fix demonstrou um desempenho excepcional, superando todos os concorrentes e alcançando o mais alto percentual de controle da doença. Quer tornar a sua lavoura líder em produtividade também? Acesse yara.com.br ou acesse o QR Code na sua tela e saiba mais sobre fusão. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.